pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Do profeta João Batista, que veio para abrir os caminhos, e que foi a voz que clamou no deserto, mas a boca de Deus, que falou do nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que falou sobre ele, e que nos fez conhecer quem é ele, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E quando nós aprendemos aqui, e nos fala de João Batista, ele preparando o caminho para vir o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando chegou o dia, e ele batizou Jesus, e continuou a missão, e o Senhor Jesus também batizando aqueles que vinham até ele, e João continuava, mas estava chegando o momento que aquilo que era para o profeta João Batista fazer estava sendo terminado. E começava o nosso Senhor Jesus Cristo a fazer a sua missão, aquilo que estava proposto para ele. E João Batista continuava, e os seus discípulos o procuraram, falando para ele que, olha, aquele que o Senhor batizou, agora as pessoas procuram ele que está batizando, e ele está batizando mais pessoas. E o que João Batista responde? Que maravilha, que ótimo que ele está fazendo muito mais, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como o profeta João Batista é um exemplo para nós, de não termos inveja e nem ciúme, nem no ministério, na obra de Deus, nem na nossa família, nem no nosso trabalho. Não precisamos invejar, porque é necessário que aqueles que estão ao nosso lado cresçam. Deixa eles serem maiores, porque nós também temos o nosso lugar. E João Batista tinha o lugar dele, e o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, tinha o dele. Amém? E nós aprendemos, e João Batista dizendo, com clareza, ele disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E que é necessário que Jesus Cristo tenha o primeiro lugar na nossa vida. Eu e você temos que fazer essa escolha de querer Jesus na nossa vida, de colocar ele em primeiro na nossa vida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista respondia, é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele sabia que Jesus Cristo é a luz do mundo, e quem encontrasse essa luz nunca mais andaria em trevas. Quem encontra Jesus nunca mais anda em trevas, mas vai andar sempre na luz. Ele sabia que Jesus Cristo é o pão da vida que desceu do céu. E quem comer deste pão nunca mais terá fome. E é esse Jesus que é o nosso Jesus. E quando nós temos ele na nossa vida, nada nos falta. E ele sabia que Jesus Cristo é a fonte de água viva. E quem beber desta água nunca mais sede terá. E é esse Jesus que eu e você temos que ter na nossa vida. Ele é o grande, ele é o Senhor. E nós temos que ter isso dentro de nós. Deus é grande, o Senhor é grande. Nós, quem somos nós, irmãos? Sem ele, nós nada podemos fazer. O próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é grande, ele é o Senhor.
e Ele é o Senhor, e Ele quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, não é porque Ele tem mania de grandeza, não. É porque Ele é grande, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da vida. Eu e você não damos um passo sem a presença e sem a direção dEle. Se dermos, tropeçamos e caímos. Nós precisamos dEle na nossa vida. Ele é o Senhor. E nós aprendemos, quando o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Não colocar nada antes dEle, nada. Nem posição social, eu sou um empresário, eu sou o maior. Não, o maior é Ele, o Senhor é dEle, é Ele, o dono de tudo é Ele. Aqui nós somos servos dEle. Aqui nós estamos aqui para adorá-lo e para servi-lo. Não tem o maior. Aqui todos servimos a Ele, porque Ele é grande. Ele é o Senhor. Ele é aquele que tudo sabe e tudo pode. Nós não podemos deixar Ele em segundo lugar na nossa vida. Nós não podemos deixar Ele em terceiro lugar na nossa vida. Ele é o primeiro. E eu e você nesta noite temos que entender isso. Nós começamos esse projeto. Que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, esse projeto ele é maravilhoso. O Senhor fala muito comigo. O Senhor já estava falando muito comigo nessa área. Que Ele cresça e que eu diminua. O Senhor já estava falando muito comigo. Que é na minha fraqueza que Ele me fortalece. E quando o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui com essa palavra, como o Senhor fala comigo, irmãos. E eu peço que Ele fale com vocês também. E eu não orei no início, eu quero orar agora nessa parte, pedindo. Senhor Deus, eu te louvo por essa oportunidade de trazer a Tua palavra, porque é a Tua palavra, não é a minha. E eu te peço, Senhor, que eu seja a Tua voz. Como João foi a voz, eu quero ser a Tua voz nessa noite. Porque Tu és, Espírito Santo, a boca. Continua falando conosco, continua falando comigo, continua falando com a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Deixa eu ser em primeiro lugar na sua vida. Eu preciso ser em primeiro lugar na sua vida. Eu só posso abençoar o seu projeto se eu for primeiro na sua vida. Se eu não for o primeiro na sua vida, não tem como eu te abençoar. Então deixa eu ser o primeiro na sua vida. A palavra do Senhor em Lucas 9, 23 diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E quando eu sou fraco, eu estou negando eu mesmo e dizendo: Tu és o Senhor. O Senhor é o forte. O Senhor é o Todo-Poderoso na minha vida. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou falando: eu sou pequeno, mas Tu és grande. Amém? Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Mas para abrir a porta, o que ele fala? Se alguém abrir a porta.
Se você abrir a porta. Para Ele ser o primeiro, eu e você temos que abrir a porta. Temos que deixar Ele ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que crescer na minha vida, Ele tem que crescer na sua vida. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Passando as situações da vida, o dia a dia da vida dele, de tanto que o Senhor cresceu na vida dele e ele diminuiu, ele disse, eu já não sei mais se é eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. Né? Já viu alguém assim aqui na Terra? Que você vê que a pessoa ela é tão de Deus, ela tem os propósitos dela totalmente no Senhor. E ela pode dizer, assim como o apóstolo Paulo, eu já não sei se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Nós temos que reconhecer o lugar de Deus na nossa vida. E temos que reconhecer a nossa fraqueza. Muitas vezes falamos assim, não, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho que ser forte. Sim, a palavra de Deus nos ensina, seja forte, corajoso. Mas nesse momento o Senhor está falando para nós assim, que nós temos que reconhecer que na nossa força e no nosso eu, nós nada podemos fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo também fala o versículo para nós de Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu e você, nós vamos sempre dizer, eu posso em Jesus Cristo que me fortalece. Eu mesmo tomo essa posição todos os dias da minha vida, quando eu oro. Eu falo, Senhor, eu não consigo, mas eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E eu vou e eu venço cada dia para a glória do Senhor. E é assim que eu e você devemos fazer. E o Senhor Deus, Ele não tem problema com aqueles que se acham fracos. Porque Ele ama quando a gente reconhece que é fraco. Porque aí é como o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu dependo dEle. Eu sou forte nele, em Deus. O problema do nosso Deus é com aqueles que se acham fortes. Que já vai fazendo tudo que quer fazer na sua força. Nós vemos nos nossos dias quantas vezes uma situação... vamos falar de enfermidade, a pessoa acredita no plano bom de saúde que ela tem. Ah, eu tenho esse plano. É na nossa força. A vida financeira, eu vou arrumar 3 empregos e eu vou conseguir vencer financeiramente. É na força do braço. Mas quando nós colocamos Deus como Senhor da nossa vida em primeiro lugar, nós vamos primeiramente falar com Ele, para saber o que é da vontade dEle. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Amém? A palavra do Senhor em Tiago 4:6 fala assim para nós, que o Senhor resiste aos orgulhosos, mas Ele se rende e dá graça aos humildes. O Senhor, quando a gente acha eu posso, eu consigo, eu faço, é do meu jeito, o Senhor resiste. Mas quando eu falo, Senhor, eu posso, mas em Ti que me fortalece, aí Ele entra com a providência dEle, com a mão poderosa dEle, e Ele dá a graça para nós, que é o favor que nós não merecemos. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que somos fracos, que nós dependemos dEle. E muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço, na nossa vontade. E aí é quando as coisas não acontecem e ficamos frustrados. Mas neste projeto desse ano, o Senhor te escolheu para fazer esse projeto, porque Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida.
Porque eu e você escolhemos que ele cresça e que eu diminua. Faça o seu projeto, mas faz ele grande. Porque, está nas mãos do grande eu sou. Não tenha medo de colocar o seu pedido ali, o seu projeto. Não tenha medo de colocar o impossível aos seus olhos. Porque o impossível para Deus é o que Ele quer, é possível. Tudo Ele pode. Você que é empresário, coloque o seu sonho da sua empresa, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós vamos ver testemunhos de empresas crescendo da nossa igreja, de grandes empresários neste lugar. Deus tem bênção para aqueles que colocam Ele em primeiro lugar, aqueles que querem que Ele cresça e quer ficar pequenininho. Ele vai fazer você crescer e todos vão ver a grandeza dele na sua vida. Porque quando as pessoas virem falar para você dos grandes feitos de Deus, você vai glorificar o nome dele. Na sua família, algo que está acontecendo, o Senhor quer solucionar, mas Ele quer que você põe nas mãos dele, que você creia que Ele faz, coloca no seu projeto, seja qual for a circunstância que você está passando. Ele é o Senhor. Nas mãos dele está todo o poder. O nosso Deus é um Deus poderoso. Você pode imaginar quando o povo de Israel foi liberto do Egito e eles chegaram diante do mar. E atrás estava o exército inimigo e diante deles o mar. O sopro de Deus abriu o mar. E eu ouvi um estudo que diz que é como se o Senhor abrisse 6 quilômetros do mar para o povo de Israel passar. 2.500.000 pessoas atravessaram. Esse é o nosso Deus. O que é essa situação para Ele? Não importa o que você está passando hoje. Ele quer que você, na sua fraqueza, reconheça Ele. E fala, o meu Deus é forte. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Ele é a minha força. O apóstolo Paulo, ele fala assim: pois nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. É assim na sua vida? Chegou o momento que é nele que você vive, é por ele que você se move. E nós temos vida porque ele dá a vida. Eu existo porque ele vive. Então confia no seu Deus. Seja forte e corajoso nele, não na sua força, mas nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tenha medo de ser fraco e de reconhecer diante dele a sua fraqueza. Não é para ficar falando para as pessoas, eu estou fraco, eu estou ruim. Não é isso. É para ele que você vai reconhecer, é para ele que você vai chorar e vai falar a sua necessidade. Porque é ele que te fortalece, ele que te renova. E há situações da nossa vida que nós precisamos que saia da nossa vida. Atitudes que não agradam a Deus. Pecados que estão ocultos, mas que Deus sabe. E você já tentou várias vezes deixar de agir dessa forma. E volta de novo na estaca zero, né? Mas o Senhor nessa noite te diz, reconheça diante dele a sua fraqueza e pede para ele te fortalecer, que você vai vencer essa situação. E nessa campanha, nunca mais você vai voltar nesse pecado. Confessa ao Senhor, peça perdão e creia. Fala, Senhor, eu de mim mesmo não tenho tentado e não consigo. Mas Jesus me fortalece e consegue por mim. E Ele te fortalece.
Porque o próprio apóstolo Paulo fala na palavra de Deus que o bem que ele queria fazer, aquilo que ele queria fazer que era certo, ele não fazia. Mas o mal, aquilo que era errado, que não era para fazer, era aquilo que ele fazia. Mas ele ficava firme, reconhecendo a sua fraqueza e se fortalecia no Senhor a cada dia. E no versículo 4 de Romanos 17, 24, ele fala assim, o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou. Por isso, porque aquilo que ele queria, era para ele fazer que era certo, ele não fazia. E aquilo que era errado é o que ele fazia. Mas quando ele dizia assim, miserável homem que eu sou, olha só o que eu estou aprontando, o que eu estou fazendo, desagradando o meu Deus. Aí que Deus olhava para ele e falava: esse é o meu servo, que reconhece. Então eu vou fortalecer ele nessa fraqueza, vou dar vitória para ele. E é assim que o Senhor fala para mim e para você também. Quando nós reconhecemos que somos fracos, o Senhor vem em nosso favor. E nós, reconhecendo que somos fracos, nós nos tornamos dependentes dEle. Amém? Então, talvez nessa campanha, você está aí se sentindo fraco. Falar: eu vou começar mais uma campanha que eu vou fazer de projeto de vida. Está uma mesmice. Está assim Sabe quando parece que está patinando? Mas essa vez não vai ser assim. Porque o Senhor é com você. E você reconhece a sua fraqueza. E dela você tira força para vencer tudo que você precisa. E ter a vitória em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus, Ele quer e vai operar maravilhas neste lugar. Ele já está fazendo. Na minha vida Ele já está fazendo. Eu estou sentindo. Eu já sinto Ele operar as maravilhas na minha vida. Você pode sentir na sua também? Só de você estar aqui nessa noite, ter tido forças para iniciar, já é uma maravilha. Já é que Ele cresça já. É você reconhecendo que você é pequeno, mas que Ele é grande. Então, olha, um passo maravilhoso já foi dado. Mas para isso, eu e você temos que colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida durante esse ano. Nós não podemos esquecer disso. Olha, eu estou na equipe de louvor, tem um ensaio. Mas vai ter um evento tal. Mas em primeiro lugar na minha vida é o Senhor Deus. Tem reunião de oração, às terças-feiras. Quem é o primeiro na minha vida? É Deus. Então vamos para a reunião de oração. Tem irmãos que é uma pena, nem conhecem a reunião de oração de terça-feira. Nem sabe como é. Mas esse ano vai ser diferente. Porque você vai por lá, no crescimento espiritual, participar da reunião de oração de terça-feira. Porque para ele crescer, eu tenho que vir orar, eu tenho que vir buscar. Amém? Quem crê assim? Se eu quero que ele cresça na minha vida e que eu diminua, eu tenho que vir buscar a presença dele. Porque, olha o tamanhão da Eliana. Quanto de Jesus que tem na minha vida, hein? Que tamanho que Jesus está crescendo, hein, irmãos? Nem vou mostrar minha mão. Porque, irmãos, falta tanto, irmãos. Falta muito. Mas a graça dele me sustenta. É por isso que eu estou aqui. E o Senhor quer operar maravilhas na minha vida e na sua vida. Tem um momento que o apóstolo Paulo fala assim que ele se alegrava nas tribulações, nos insultos. Já pensou? Por quê? Porque Deus era grande na vida dele. E nós? Vai alguém insultar nós, né? Vem com uma que a gente já dá duas, não é verdade? Nós, seres humanos. Muitas vezes, eu sou convertido, mas o meu braço não, né? Não, irmãos. Nós temos que ser cristão.
quanto de Cristo está em mim, quanto Ele cresceu em mim. E sabe quando eu vou mostrar que Ele cresce em mim? Nas minhas atitudes? Não é aqui no púlpito pregando agora, não. Não é no diaconato, não é no louvor, tocando bem lindo, na coreografia. Não, é lá na minha casa que eu vou saber, que o meu marido vai saber, a minha esposa vai saber quanto que Ele cresceu em mim. É lá na minha casa, os meus filhos. Como você tem tratado o seu filhinho, a sua filha, com alguma situação que ela está passando. Você está pedindo a direção do Espírito Santo para cuidar dele, dela? E o seu esposo, como você tem tratado ele? E a sua esposa, como você tem tratado ela? Porque na frente das pessoas, aqui no altar, é muito lindo, tudo lindo. Mas é lá na nossa casa que vai ser visto quanto de Cristo está em mim. É lá na nossa casa que o filho vai estar doente e vai falar: pai, ora por mim. Porque ele sabe o Deus que está na sua vida. É lá na sua casa que a sua filha, o seu filho, um parente vai chegar e vai falar: ora por mim. Porque ele sabe que você verdadeiramente é de Cristo, com as suas atitudes. Que ele cresça na minha fraqueza. Que eu venha a ser moldado por ele. Que através dessa campanha, o Espírito Santo venha nos ensinar a ser verdadeiros cristãos, cheios da presença do Senhor. Que aonde eu e você colocar a planta dos nossos pés, as pessoas vão saber: esse é o cristão. Não vai falar: essa é a pastora Eliana. Não. Não precisa nem falar título. Nada disso. Essa é a irmã Eliana. Ela ora, o Senhor ouve a oração. Essa é a irmã Isabel. Né? Não precisa falar os títulos. Nós não precisamos ser conhecidos pelos títulos na igreja. É pelo que nós somos. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas vão saber que nós somos verdadeiros cristãos. Que Ele cresceu em mim, que Deus é grande na minha vida. E não eu, que chego no lugar e sou grande. Ele é grande, Ele é o Senhor. E nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra do Senhor em Romanos 8 nos diz: (8:35) Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem vai nos separar? Essa situação política do Brasil, essa situação que está acontecendo, o Senhor está libertando o Brasil, mas para isso muitas coisas estão acontecendo. Quem vai nos separar do amor de Deus? As circunstâncias, as batalhas dessa vida, a necessidade? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nada. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ele é a nossa razão de viver. Ele é a nossa esperança. É nele que nós confiamos. É por isso que nós acordamos todas as manhãs, como o apóstolo Paulo disse: eu vivo, eu respiro, eu me movo, porque Ele vive, porque Ele é o Senhor da minha vida. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala também em Hebreus 11, não precisa ler não, eu vou estar lendo o que o Senhor fala para nós. Daqueles que confiaram no Senhor. Em Hebreus 11:32 fala assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité,
e de Davi, de Samuel e dos profetas. E dos demais, né, irmãos? De Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando nós ouvimos de Daniel na cova dos leões, quem podia livrar Daniel? O rei queria livrar Daniel e ele não pôde, porque a palavra do rei não podia voltar atrás. Mas o Senhor Deus, ele conhecia Daniel e ele livrou Daniel da cova dos leões. Os leões não deram nenhuma lambida nele e estavam com fome, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram outros deuses, que se posicionaram, que eles iam só se prostrar diante do Deus verdadeiro, do nosso Deus, o Deus de Israel. Então, por isso, eles foram lançados na fornalha ardente. E o que aconteceu? Ainda o rei perguntou, será que o seu Deus vai te livrar? Vai livrar vocês? E que eles responderam, se ele quiser, ele livra. Por quê? O nosso Deus, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Ele continua sendo o meu Deus, continua sendo o seu. Se ele fizer ou não fizer. Amém? E assim foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando o rei olhou dentro da fornalha, quantos que foram lançados na fornalha? E quantos tinham? E um era de uma forma como se fosse filho de deuses. Quer dizer, era Jesus Cristo, Senhor, e livrou. E esse é o nosso Deus, e está aqui nessa noite. E nessa noite, o Senhor fala para mim e para você, se render a Ele, e reconhecer que Ele é o Senhor, que tudo está nas mãos dEle, e que eu e você não podemos dar um passo sem a presença dEle, e sem colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou na minha vida. E eu creio que fala com a igreja. Fecha os seus olhos, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra. Tu és o Senhor. E que assim como essa palavra arde no meu coração, de ter a Ti como Senhor em primeiro lugar na minha vida, também seja na vida da igreja neste lugar. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A palavra com a pastora Príscila.